Passamos a palavra agora ao presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, senhor Nereu Nice de Souza. Boa noite a todos, a todas. Para nós é uma alegria estarmos aqui reunidos para comemorarmos o aniversário de Chico Xavier, né? Lembrarmos que há 114 anos ele chega em Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, e a gente, conhecendo a história de Chico Xavier, viu quanta dificuldade ele teve na infância, na adolescência. É um momento em que a mediunidade que veio com ele como missão trazia muitas dificuldades para ele, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação às pessoas que, como ele no início, também não entendia o fenômeno da mediunidade. Mas o missionário tem as suas ajudas também no plano espiritual. E ele, tão logo apareceu pessoas para apresentá-lo a doutrina espírita, e através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se orientou e passou a entender o fenômeno da mediunidade que ele trazia com ele, e desde então não deixou mais de trabalhar esse fenômeno desconhecido até então para ele, como um meio de ajudar as pessoas que estavam à sua volta. Já com 22 anos ele psicografa o primeiro livro este, Parnaso de Além Túmulo, que traz para nós mensagens de poetas, de vários poetas brasileiros, portugueses, que já tinham retornado ao mundo espiritual, e por alguns profissionais da época, poetas, foram estudados e compreendido a linguagem literária daqueles poetas, a veracidade da mensagem, a tal ponto de que aqueles que às vezes tentavam achar que eles estavam mistificando, a observação, o estudo, foi dito que o seguinte: se aqueles livros, aqueles poemas não fossem de Chico, precisava de oferecer uma cadeira na Academia de Letras para o Chico Xavier, porque era uma literatura de um cabedal, de um conhecimento muito grande. Quando Chico Xavier resolve vir para Uberaba, em 1959, eu acredito que para nós aqui, Uberaba e região, tivemos um ganho muito grande com a presença do Chico. Para o meio espírita, nós tínhamos em Uberaba já aproximadamente um pouco mais de 30 casas espíritas. Já era um trabalho importante, com a influência do professor Leonides Barçanufo aqui de Sacramento, e de tantos tarefeiros que aqui residiam, moravam e trabalhavam pela doutrina. Mas Chico veio e impulsionou a divulgação da doutrina espírita, levando a nós espíritas a entender a doutrina espírita no quesito vivenciá-la, que nada mais é observarmos os ensinamentos de Jesus, a sua moral, e procurar, compreendendo, vivenciando no nosso dia a dia. Então, para nós, desde então, hoje, no movimento espírita, nós temos aí aproximadamente 130 casas espíritas só em Uberaba. Nós vemos o reflexo da presença de Chico Xavier, que recebia muitas pessoas, né? Orientava, ajudava, e depois as pessoas querendo agradecer, querendo fazer doação, fazendo alguma coisa, ele orientava a fundar alguma instituição, seja casa espírita, asilos, orfanatos, creches, enfim, através das casas espíritas também, né? Tanto trabalho de sopa, de agasalho, de assistência às famílias. E isso deixa para nós um marco, que depois desses anos todos, a gente vê o quanto Chico Xavier sobrepõe a doutrina espírita em si.
ele transcendeu a doutrina com a sua vivência de sentimento de amor para com o próximo, porque ele nunca perguntava à pessoa que vinha procurar qual a religião, qual o credo, qual condição financeira, qual situação. Era o sentimento do amor que reinava e que fazia com que Chico Xavier atuava em favor do seu próximo. E isto, sem dúvida nenhuma, faz com que Uberaba expande esse sentimento na convivência uns com os outros, porque nós aprendemos muito com palavras, com os livros, mas com a vivência nós aprendemos muito mais. E o exemplo de Chico Xavier, a sua vivência, fez com que nós entendemos que seguir os ensinamentos de Jesus não é impossível, porque se nós não tivéssemos Chico Xavier, outros missionários que nós tivemos entre nós na Terra, seria difícil a gente entender a mensagem de Jesus de fazer ao próximo que gostaria nos fosse feito. Então, quando a gente vê alguém conseguindo vivenciar e dando exemplo para nós, a gente pensa assim: eu ainda não consigo, eu sou pequeno, eu ainda tenho muitos vícios, paixões, muito orgulho para combater, mas as encarnações sucessivas me permitirão um dia vivenciar como este missionário vivenciou e demonstrou entre nós. Então, para nós ver hoje a situação que nós estamos aqui no Memorial Chico Xavier, a gente sabe que é uma história de muito tempo a sua fundação. Logo depois da desencarnação do Chico, os trabalhos começou para a fundação, E a gente estamos próximos aí de completar essa revitalização, conforme anunciado. Para nós, não só espírita, mas como comunidade, é uma alegria muito grande a gente ver o reconhecimento. Não é dos espíritas, não é das religiões, é da comunidade como um todo, um reconhecimento de um ser humano que fez muito para a nossa comunidade e está imortalizado entre nós com certeza, não só pelo memorial, pelos livros, pela sua vivência, por tantas e tantas pessoas que puderam, através da observação, do interesse, observar o quanto foi importante Chico Xavier nessa encarnação e ainda permanece a sua importância entre nós. Portanto, a nossa noite, lembrando esses 114 anos, é só de alegria, agradecimento à Fundação Cultural, a pessoa do Cássio, do Carlos, que está há tanto tempo aqui no Memorial e fazendo de tudo para restaurar essa história de Chico Xavier, A profeta Elisa, que também está à frente apoiando esse projeto. Para nós é uma alegria muito bem como aos vereadores aqui presentes, a todos vocês que vieram prestigiar este aniversário de Chico Xavier. Que Jesus permaneça entre nós. Muito obrigado.